para o companheiro Henrique. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Rui. Bom, eu queria começar o programa com uma pergunta. É um tema muito discutido aí nas universidades, inclusive quando você vai discutir o problema da colonização feita pelos europeus, né? E teria duas classificações, segundo alguns teóricos: a colonização de povoamento e de exploração. E que o problema todo do Brasil é que teria sido uma colonização de exploração e não de povoamento. É fato isso? Primeiro, a gente pode separar nessas duas classificações? E segundo, esse é o problema aqui no Brasil, que foi uma colonização de exploração? A gente pode colocar dessa maneira? Queria saber o que o companheiro Rui acha. Bom, a classificação, obviamente, é arbitrária. Porque as colônias de povoamento, propriamente ditas, elas não são uma característica da colonização moderna, né? Os europeus ou chegaram em territórios já habitados, uma parte da América era assim, né? Habitado, eu digo não habitado, porque habitado era quase tudo era habitado, mas habitado por organizações sociais mais complexas, tipo, por exemplo, o Império Azteca. Ou, né, a Índia, ou a África, né, onde as sociedades, embora primitivas, eram mais desenvolvidas do que, por exemplo, os índios brasileiros. Quer dizer, sendo assim, né, a maioria dos lugares foi, digamos assim, atingida e conquistada para uma exploração de tipo comercial. A expansão europeia corresponde ao período da expansão mercantil do capitalismo. Então, você falar que uma pessoa teria descoberto um território, né, milhares de quilômetros de distância do seu próprio país, para povoar, é uma coisa meio esquisita, né? Então, quando você fala colônias de povoamento e colônias de exploração, dá a ideia de que havia tanto uma como outra. Não é fato, não havia nada disso. Os europeus se dirigiram a esses lugares para promover uma exploração de tipo comercial, né? Essa ideia da colônia de povoamento seria os Estados Unidos, que é falso também. Os ingleses não foram para os Estados Unidos para povoar os Estados Unidos. Era uma preocupação inexistente da parte dele a povoação dos Estados Unidos. Essas colônias de povoação, elas são fenômenos mais antigos. Em várias sociedades antigas, o excesso populacional em relação, né, à capacidade produtiva do país, principalmente a capacidade agrária, fazia com que uma parte da população se deslocasse para povoar outro lugar, né? Por exemplo, é o caso dos povos nórdicos, né, que ocuparam várias partes da Europa, e a França, a Inglaterra e tal. Eles saíram com a ideia de encontrar um outro lugar para morar. Essa era a ideia básica deles. Aqui não teve nada disso, né? Então, tudo era de exploração. Agora, é preciso entender que havia diferentes formas de exploração dos locais, né? Nesse sentido, né, o Brasil ele é um acontecimento de tipo original, porque os portugueses, né, pressionados por uma série de fatores da época, e principalmente o de preservar um território, né, do qual eles tinham pouco conhecimento, né, o que é que poderia haver no Brasil? Poderia haver ouro, pedras preciosas, etc. e tal, ninguém sabia, né? Era uma coisa muito desconhecida. Eles trataram de povoar o Brasil, de construir uma sociedade, né, para poder realizar esse propósito, que nesse sentido é diferente dos outros lugares. O que nós vamos encontrar é o seguinte: nos países onde havia uma determinada estrutura social, né, os espanhóis, por exemplo, conquistam esses países, né, a região do Peru, na América Latina, que era central, né,
região do Peru não é onde está o Peru hoje, é toda uma vasta região. Eles entraram lá e conquistaram. Eles não foram povoar, já era povoado. Eles simplesmente trataram de dominar aquilo lá, né? Nós temos aí o caso dos Estados Unidos, que é um caso um pouco diferente, porque os Estados Unidos também, a preocupação dos ingleses era a mesma preocupação dos portugueses. Era preciso preservar a terra lá para ver se você conseguia encontrar metais preciosos, né, indo para o interior, indo do litoral para o interior. Só que, enquanto os portugueses montaram um plano de colonização, de povoamento, os ingleses não fizeram isso daí. Os ingleses começaram a despejar lá todo tipo de pessoa indesejável na Inglaterra. Como eles fizeram depois na Austrália, né? Era uma política deles. O que era natural, porque o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra criou uma população excedente muito grande, né? Que é a mesma coisa que a gente vai encontrar, por exemplo, depois na Alemanha e na Itália. Na Inglaterra, a partir do século XVI, você tem o fenômeno da expulsão dos camponeses da terra. E a terra, ao invés de servir para a agricultura, ela passa a ser uma terra dedicada à produção de uma matéria-prima industrial, que era a lã, a criação de ovelhas. Isso daí faz com que uma boa parte do campesinato, a esmagadora maioria, até hoje a Inglaterra é o país mais industrializado no campo, seja expulso e levado para a cidade, o que cria uma população excedente enorme. No Capital, Marx fala que essa população excedente foi uma das bases da constituição do capitalismo inglês, né? E é fato, né? Ele criou o proletariado, essa operação, que é conhecida pelo nome de cercamento dos campos, ela criou o proletariado industrial moderno na Inglaterra. E aí muita gente ficou lá numa vida de ficar perambulando pelo país, pedindo esmola. Quer dizer, uma população indesejável, sem falar na criminalidade, uma população indesejável. Os ingleses chegaram a esvaziar prisões em Londres para mandar para os Estados Unidos. Nunca houve a intenção de povoar nada, de criar uma sociedade. O único lugar, pelo menos que eu tenho conhecimento, talvez eu tenha deixado de escapar alguma coisa aí, mas o único lugar onde foi feito um plano intencional, racional, para povoar foi o Brasil. Os portugueses, inclusive, criaram um instrumento econômico da povoação, que era a exploração da cana-de-açúcar, que não existia aqui. Eles trouxeram de fora. Tudo bem, alguém pode falar, não, a cana-de-açúcar interessava porque é uma mercadoria muito bem cotada na Europa. Tudo bem, lógico, eles uniram o útil ao agradável. Mas esse dispositivo permitiu fixar uma população aqui. Quer dizer, então, se a gente fosse falar em colônia de povoamento, colônia de exploração, o Brasil seria a única verdadeira colônia de povoamento, né? Na maioria dos outros lugares, o que você tinha eram entrepostos comerciais ou militares. Aqui não. Aqui houve o desenvolvimento planejado, consciente, de uma nova sociedade no continente americano.